Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal de Etologia e Bem-Estar Animal Bambuí. Aqui a gente posta trabalhos dos estudantes, bem como as aulas da disciplina de EBEA, Etologia e Bem-Estar Animal. E nos últimos meses a gente começou também o trabalho de webinars, o qual vai persistir ao longo dos próximos meses. Sejam todos bem-vindos. Se ainda não fez inscrição nesse canal, o que você está esperando? Faz a inscrição para você dar um apoio para o nosso trabalho, bem como receber também os vídeos, ok? Bom, há um tempo atrás a gente gravou algumas aulas, logo no início da pandemia, a gente gravou um bate-papo com os alunos, a gente utilizou nas disciplinas, mas agora a gente está regravando essas aulas, ok? Apresentando também os slides, tá? Com maior detalhamento, ok? Então, nós vamos dar uma introdução a respeito do comportamento animal, falar do bem-estar, relacionar de alguma maneira, né? Falar da importância que o bem-estar tem hoje. Ele é muito importante, tá? E evoluiu muito nos últimos 10 anos. A ciência do bem-estar cresceu bastante e hoje o bem-estar é uma realidade, ok? E nós vamos falar também da relação que os animais têm com a sociedade. A gente vai contar aí um breve histórico, além de colocar alguns itens importantes para a gente começar a entender a etologia, comportamento e bem-estar animal, ok? Então nós vamos compartilhar a nossa tela aqui. Eu me chamo Luiz Carlos Machado, sou professor da disciplina de Etologia e Bem-Estar Animal. É uma disciplina comum para vários cursos, é uma área multidisciplinar. Aqui no IFMG Bambuí, é uma disciplina obrigatória para os cursos de zootecnia e medicina veterinária e disciplina optativa para os cursos de agronomia e biologia. E espero que no futuro mais cursos possam fazer a disciplina de etologia e bem-estar animal, haja vista que é uma área muito importante e multidisciplinar. Bom, o primeiro que nós vamos fazer, então, é definir o que é etologia e o que é bem-estar animal. Vamos pegar o primeiro termo, etologia. Para facilitar a nossa compreensão, nós vamos chamar de comportamento animal, ok? Então, etologia se refere ao estudo do comportamento animal com vistas a aplicar esse comportamento para que a relação ser humano-animal seja mais harmônica e que a gente possa utilizar os animais de uma maneira mais racional. Então, quando nós estamos falando em etologia, nós estamos aplicando o termo também ao uso racional dos animais, a uma relação harmônica, seja animais de companhia, seja animais de produção, seja animais de laboratório, qualquer animal que nós estivermos falando. Nós estamos falando aqui de comportamento. Daqui a pouco a gente define de uma maneira mais científica, ok? Já quando a gente fala de bem-estar animal, nós estamos falando da harmonia que esse animal tem com o seu sistema de alojamento, ok? Nós estamos falando de animal de produção, nós estamos falando de animal de companhia, de todos os animais. Como que esse animal está se relacionando com os vários aspectos que existem em seu sistema de alojamento, com a nutrição, com aspectos de sanidade, com aspectos de ambiência, esse animal está bem dentro desse sistema ou não? O grau de atendimento, tá, nesses requisitos está diretamente relacionado com o grau de bem-estar animal. É uma coisa muito complexa que a gente vai tentar falar um pouco mais. Bom, definindo isso, então, de uma maneira mais científica, vamos pegar aqui algumas definições para ficar mais claro. Etologia, então, se refere à observação e descrição detalhada do comportamento com o objetivo de descobrir o funcionamento de mecanismos fisiológicos. E aqui nós vamos pegar essa definição e vamos acrescentar com a necessidade de isso ser aplicado também a algum animal útil para a sociedade. Tá? Não basta somente a gente descrever o animal para entender o funcionamento e mecanismo fisiológico. É necessário que isso esteja também aplicado para a sociedade de alguma maneira, seja para a melhoria da qualidade de vida de animais de companhia, de animais de produção, animais de zoológico, animais de laboratório. Ou seja, a etologia deve ser um conceito aplicado, ok? Que colabora de uma maneira substancial para melhor entendimento do animal no seu sistema de alojamento, ok? Agora, quando se fala em bem-estar animal, né, se eu for definir conforme Boom em 1986, seria o seu estado em relação às suas tentativas de se adaptar ao seu meio ambiente.
Deixando isso de maneira mais clara, né, é o estado de saúde física e mental em que os animais estão em harmonia com o meio. Acrescentando, esse meio pode ter aspectos, né, de sanidade, aspectos comportamentais, aspectos psicológicos, aspectos ambientais, ok? E aspectos nutricionais. Cada um desses são os domínios que substituíram as 5 liberdades que são famosas em termos de bem-estar animal, ok? Bom, nós complicamos um pouco com essas definições. É óbvio que aqui nós vamos ter uma disciplina inteira para a gente falar sobre etologia, falar sobre bem-estar animal, e eu espero que ao final dessa disciplina os conceitos de etologia e bem-estar animal sejam mais claros para vocês, ok? Mesmo porque são muito complexos, hein? Bom, a pergunta que nós vamos responder agora é a seguinte: para que nós precisamos saber de comportamento animal? Por quê? Qual que é o objetivo do comportamento? Olha só, através do comportamento, eu vou poder ter uma ideia de como está o grau de satisfação dos vários itens do ambiente animal para com o animal. Eu posso perceber, por exemplo, se tem alguma falha em termos de ambiência, porque se tiver quente demais, o animal pode comportar de uma maneira ou não. Se tiver frio demais, ele pode mudar o comportamento, ok? Eu posso ajustar o meu manejo conforme o comportamento do animal. Se eu conheço a biologia da espécie, eu posso ajustar o meu manejo e reduzir o número de acidentes de trabalho, por exemplo, em uma fazenda, ok? Eu posso também perceber falhas na sanidade dos meus animais ou identificar algum problema, ok? Que necessita alguma avaliação, ok? Eu posso também perceber algum problema em relação à nutrição desse animal. Esse animal está manifestando muito sinal de fome, não está manifestando sinal de saciedade. Eu posso estar intervindo ou avaliando de alguma maneira. Ou seja, tá? Eu vou trabalhar com tudo isso para a condução do trabalho e garantir a racionalidade das instalações e também do sistema. É óbvio que nós não estamos falando somente de instalações, nós estamos falando de um conjunto, né, do sistema de alojamento para aquele animal que nós estamos falando. Tudo isso vai ter relação com o comportamento. Se eu entender de comportamento animal, eu posso intervir de uma maneira mais segura, ok? Aqui nós temos alguns exemplos. Olha só, o comportamento pode ter estrita relação com o bem-estar animal. Sim, normalmente quando a gente percebe perdas no comportamento, perdas no repertório comportamental daquele animal, a gente associa isso com uma queda no nível de bem-estar animal, ok? Então aqui, por exemplo, nessa situação onde esses animais praticamente não têm espaço para virar, né? É muito comum o aparecimento de comportamentos estereotipados, as famosas estereotipias, tá? Que são tipos de comportamento que fogem daquela espécie. O animal normalmente que expressa uma estereotipia é porque tem algum problema relacionado ao estresse, normalmente, ok? Pode ter algum outro fator aí. Ou então, o comportamento pode também revelar alguns sinais, né? O animal está muito apático, por exemplo, pode ser o início de uma enfermidade, baixa no sistema imunológico, ou seja, o comportamento pode ser interpretado de várias maneiras. E sempre que o animal altera o seu comportamento normal, todos aqueles que estão na lida diária com aquele animal devem estar atentos, observando para algum tipo de intervenção, ok? Seja uma intervenção a nível nutricional, seja uma intervenção a nível ambiental, seja uma intervenção a nível de manejo, a nível sanitário, ou seja, nós estamos falando de várias esferas que impactam em cima do comportamento, ok? Bom, vamos lembrar também que é uma linha muito interessante. Aqui não só a linha de comportamento, mas a linha de bem-estar também. É muito legal, é uma coisa muito nova, é uma novidade aí para profissionais de várias áreas. Aqui nós estamos falando para profissionais da zootecnia, da veterinária, da biologia, da agronomia, da engenharia de alimentos, enfim, vários profissionais, né, que podem estar trabalhando dentro de bem-estar animal, relacionado também a comportamento, é uma linha de investigação. Chama atenção que várias das profissões devem ser buscadas e criadas pelos próprios profissionais, mas eu também chamo atenção que nos últimos anos tem aumentado bastante as oportunidades para profissionais atuarem em bem-estar animal
dentro das empresas. As empresas têm contratado muita gente justamente para fazer essa gestão do bem-estar animal dentro da empresa e, é claro, dando assim também uma resposta para a sociedade que está cobrando o bem-estar animal daquela empresa. Bom, então a pergunta agora é, para que nós temos que entender de bem-estar animal? Veja bem, inicialmente, é óbvio que precisamos ter uma noção que, se é nosso direito ser tutor de um animal, colocar o animal no sistema produtivo para que ele produza leite, carne, ovos, ok? Se é nosso direito colocar um animal dentro de um sistema de pesquisa animal ou dentro de um recinto para observação e educação, como no caso do zoológico, né? É óbvio que será o nosso dever também cuidar desse animal, respeitá-lo. Então, assim, o bem-estar animal é algo que surge de maneira nata, né? Surge nas pessoas a partir do momento que elas entendem que elas têm direito, mas também têm deveres. Então, se por acaso o animal for dependente de mim, porque eu o coloquei nessa situação, eu tenho também o dever de respeitar esse animal e dar a ele boas condições de vida. Entenderam? Aqui nós vamos sempre procurar ser equilibrados. A virtude está no equilíbrio, ok? Hora nenhuma nós vamos ser contra a produção animal, porém nós estamos falando de uma produção animal responsável que tem mudado muito seus olhares, principalmente também para atender o mercado consumidor, ok? Então, a primeira coisa, para que entender de bem-estar animal? Justamente para respeitar o animal em seu sistema de alojamento, seja ele um animal de produção, um animal de companhia, um animal de laboratório, qualquer animal que seja, ok? Não podemos esquecer que os animais são importantes para a nossa sustentabilidade econômica e social. Atendimento às exigências do mercado moderno, o mercado moderno, ele quer saber como é que o animal foi criado, ok? Já não é mais igual antigamente, que isso não era interessante, as pessoas não preocupavam com isso. É óbvio que nós estamos falando aqui de um nicho de mercado que tem crescido, principalmente nos grandes centros consumidores, né? Hoje o nosso consumidor se pergunta, mas esse animal não está sofrendo nesse sistema de produção? Esse outro sistema de produção já não é mais amigável? Então, se eu tenho dinheiro para pagar, eu quero desse outro sistema de produção. Ou seja, nós estamos falando desse terceiro item aqui, que é a possibilidade de agregar valor a seu produto e atender um nicho de mercado. E aqui nós estamos falando, é óbvio, de animais de produção, embora possa ser aplicado também para animais de companhia. Vamos dar exemplo nos dois casos. Bom, existe aqui, por exemplo, um selo de bem-estar animal que uma empresa pode auditar uma fazenda, uma granja, e se a granja obedece a algumas premissas, algumas regras relacionadas ao bem-estar animal, ela ganha um selo. Esse selo vai mostrar para o consumidor que aquela empresa, ok, aquela granja segue aquele protocolo, ok? Isso é importante, vai estar agregando valor. Eu sempre costumo brincar com números. Suponha que você, né, venda uma dúzia de ovos a R$6. Um ovo normal a R$6, ovo de gaiola. Mas se você produz ovo livre de gaiola, esse valor pode ser de R$10. Uma quantidade já expressiva de pessoas querem comprar ovos de bem-estar e estão dispostas a pagar mais. Embora isso não seja aplicável a outra grande parte de pessoas também. Isso varia demais. São nichos de mercado que se quer atender. Considerando essa agregação de valor para animais de companhia, animais que não são de produção, pensa, por exemplo, no adestramento de cavalos, ok? O cavalo, se ele for adestrado da maneira tradicional, ele pode ter um valor, mas é óbvio que uma pessoa que se preocupa com o bem-estar desse animal, uma pessoa que quer um cavalo de melhor qualidade, um cavalo mais manso, é óbvio que ela vai optar pela possibilidade daquele cavalo ter passado pela doma racional. Então, agregou valor a partir da doma racional. E isso é muito importante, ok? Bom, não podemos esquecer também, né, que o animal em sistema de bem-estar, com um grau elevado de bem-estar, vai ter uma melhora também no seu desempenho produtivo. Tende a ter essa melhora.
ok? Essa melhora muitas vezes não é percebida a nível experimental, mas essa melhora impacta de uma maneira muito forte no repertório comportamental do animal, o que é muito interessante. Bom, pessoal, não confundir, olha só, não confunda ambiência e bioclimatologia. Infelizmente, hoje há uma confusão muito grande do que é bem-estar animal. E muita gente confunde com ambiência. A ambiência, a bioclimatologia se refere ao estudo do ambiente que o animal está inserido. Isso vai impactar no bem-estar animal. O bem-estar animal é muito mais amplo e congrega várias esferas. Uma dessas esferas, que a gente chama de domínio, é o domínio da bioclimatologia e ambiência, mas não é a mesma coisa. O bem-estar animal é mais amplo, ok? Bom, vamos lembrar também que bem-estar animal é aplicado para animais de companhia, laboratório e recinto. Muitas pessoas acham que bem-estar animal é somente válido para animais de produção. Não. Todo animal que está inserido no sistema de alojamento, seja ele dentro da sua casa, na sua propriedade, né, numa gaiola, num pasto, num laboratório, todos eles devem, né, ter as suas premissas básicas de bem-estar animal atendidas, ok? Vamos chamar a atenção também que o bem-estar animal se refere a como o animal se sente e se harmoniza com o ambiente em que vive. Muitas vezes, o nosso olhar para aquele sistema de alojamento pode ser mas para saber exatamente o que o animal está sentindo, eu tinha que estar na pele dele. Muitas vezes o meu olhar como ser humano é simplesmente a minha opinião do que o animal está sentindo ali. Digo isso porque conforme o sistema de alojamento, o animal pode estar totalmente harmonizado com aquele sistema, ter boas qualidades aí em termos nutricionais, em termos de ambiência, em termos de sanidade, ok? Mas muitas vezes por algum detalhe pequeno, nós acharmos que o bem-estar dele está comprometido por alguma falha no comportamento, por exemplo. O bem-estar não pode ser interpretado como uma característica somente. Daqui a algumas aulas, nós vamos falar dos 5 domínios, que tem muito a ver com as antigas 5 liberdades. E nós vamos explicar que bem-estar animal é uma coisa muito complexa que se refere a vários itens. Dentre eles, os itens de comportamento, psicológico, ambiental, nutricional, sanitário, ou seja, bem-estar animal é uma coisa complexa e se refere muito ao grau de harmonia que esse animal tem. Muitas vezes a harmonia que ele está sentindo necessariamente não é a harmonia que eu enxergo. É uma coisa muito complexa mesmo, tá? Bom, não confundir também, e infelizmente grande parte das pessoas cria um certo estereótipo para aqueles que são a favor do bem-estar animal, o que é uma coisa que é nato do ser humano a partir do momento que a sua consciência vai evoluindo, né? Bom, mas chama atenção que ser a favor do bem-estar animal não representa obrigatoriamente, vejam bem, ser a favor de veganismo ou vegetarianismo. Esses grupos existem, são importantes, nós respeitamos a opinião de cada um. É muito importante que essas pessoas vivam de uma maneira que elas se sintam bem, estejam de acordo com as suas convicções, ok? Mas, necessariamente, se eu estou aqui defendendo o bem-estar animal, não quer dizer que eu seja vegano ou vegetariano, ou você, né? O bem-estar animal é uma necessidade, ok? Que está muito na cara. A sociedade pede bem-estar animal, mas, por exemplo, você não precisa fazer parte desses grupos. Assim como também não precisa ser a favor da humanização de animais, mesmo porque, no meu ponto de vista, a humanização de animais é uma coisa muito ruim. Quanto mais a gente humaniza os animais, muitas vezes a gente desumaniza o ser humano. Isso é muito ruim. E muitas vezes a humanização dos animais é ruim para eles mesmos. Se nós queremos humanizar a alimentação de um animal carnívoro, nós estamos indo contra o bem-estar desse animal, é óbvio, porque o bem-estar animal também tem a ver com a alimentação dele, ok? Então, temos que tomar cuidado com isso. E também, ser a favor do bem-estar animal não é ser contra o agronegócio. É igual eu falei, o agronegócio é importantíssimo para o nosso desenvolvimento econômico, social, ele representa uma parcela significativa da nossa economia e é muito importante, principalmente no campo, para as famílias que dependem desse agronegócio, como os milhões de produtores de leite que nós temos hoje no Brasil. Isso é muito importante, ok? E nós vamos lembrar aqui sempre que a virtude está no equilíbrio.
aqui nós não vamos ser nunca exagerados em termos de bem-estar animal, mas nós sabemos que o bem-estar animal tem que melhorar, que os sistemas de produção, né, os sistemas de alojamento têm que mudar, têm que melhorar, porque essa é uma necessidade. Nós precisamos, então, chegar nesse ponto de equilíbrio que atenda a todos, ok? Bom, só uma perguntinha antes de passar para a história, para a nossa reflexão. Até que ponto vai, ou qual o limite da exploração animal visando produtos e serviços? Isso também, a gente definir essa resposta, né, vai de encontro, ok, a essa necessidade de nós encontrarmos o ponto de equilíbrio de exploração de cada espécie animal. Bom, então agora nós vamos falar de algo muito importante para a gente entender o bem-estar animal, que é isso aqui. Vejam bem, ó. Como que é a questão da consciência humana? A consciência humana evolui de uma maneira muito lenta, ok? Se você pegar a história da humanidade, você vai ver isso de maneira muito clara, tá? Vamos dar exemplos aqui, ó. Há 2000 anos atrás, isso aqui era normal, né? Julgar as pessoas lá para as feras, queimar as pessoas na Inquisição há 500 anos, isso era... Não é que seja normal, mas era pelo menos aceitável, né? Pelo menos se fazia, né? A escravidão de ser humano, até algum tempo atrás, ela era normal. Mas, a partir dos últimos anos, várias práticas, né, têm sido questionadas, como, por exemplo, aqui a tourada, ok? Que é uma prática muito ruim para o bem-estar animal, muito agressiva para o bem-estar animal. Aqui no Brasil, por exemplo, muita gente questiona os rodeios. Então, quando existe esse questionamento, aquela atividade tende a passar por mudanças, principalmente para ajustar a conduta daqueles que trabalham com ela, né, com vistas a ter uma legislação protegendo tanto aqueles que são a favor, quanto aqueles que são contra, tá, a atividade, ok? Então, o que eu quero dizer disso aqui? A consciência humana evolui. Só, gente, que a consciência humana, ela evolui de uma maneira lenta, ok? Muitas vezes eu vejo que as pessoas querem chegar e mudar as pessoas assim de uma maneira muito rápida, tá? Você tem que começar a pensar de maneira diferente, porque o mercado não é assim. As pessoas vão mudar lentamente, em gerações. Ok? Então, muitas vezes, quando a gente olha para o bem-estar animal, ele tem evoluído muito nos últimos 20 anos. Ok? E nos últimos 20 anos, eu tenho certeza que nós evoluímos mais que nos últimos 2 séculos. Ok? Então, isso foi muito importante. Nós temos evoluído a passos largos em bem-estar animal, mesmo que muitas vezes pareça que não. Ok? Bom, só para a gente deixar isso mais claro ainda, veja esse exemplo aqui. Eu sempre cobrava isso em prova, né? Uma discussão do aluno, que ele elaborasse uma discussão justamente mostrando essa questão da conscientização está evoluindo, ok? Por exemplo, só para vocês terem ideia, no início aí do século XX, existia o que foi depois chamado de guerra de correntes entre dois cientistas, né, que desenvolvia defendia a corrente alternada, a outra a corrente contínua, né? E aquele que defendia a corrente contínua, para provar para as pessoas que a corrente alternada era ruim, de certa forma ruim, eletrocutou um elefante de frente às câmeras, filmou só para provar isso. E aqui nós estamos apresentando um caso somente, mas existe N outros casos que a gente poderia falar com os animais e também com o ser humano. Ou seja, isso hoje nunca seria aceitável, ok? E condenaria as pessoas. Coisas muito mais simples que isso já condenariam as pessoas, tá? Tanto com o ser humano, tanto com o animal, ok? Então, uma coisa dessa que foi possível no passado, é óbvio que hoje não é possível, ainda bem, né? Mas assim, só para mostrar para vocês que a consciência humana evolui bastante. Bom, para a gente finalizar, somente um pouquinho de história aqui, só para mostrar para vocês que é o seguinte, olha, os animais sempre tiveram uma proximidade muito grande com o ser humano. A história da humanidade tem a ver também com a história dos animais. Embora é óbvio que a civilização, a história da humanidade, representa uma parcela muito pequena, né, na história evolutiva do planeta, ok? Mas, de certa maneira, dos primórdios aí da civilização, os animais estavam presentes. E ter animal sempre foi
né, é motivo de poder, de riqueza, ok? De trabalho. Os animais sempre foram muito importantes. E a domesticação iniciou com os cães, onde aquelas matilhas mais dóceis, aqueles animais mais dóceis, ficavam ali próximo ao ser humano, justamente esperando o resto da caça, o resto da alimentação. E aí, é claro que alguns animais mais dóceis são os antepassados do cão que nós temos hoje, né? E aí nós viemos com os ovinos, os bovinos, os caprinos, suínos, cavalos, galinhas, os coelhos, que foram domesticados na Idade Média. Ou seja, todo esse contato que nós temos com os animais estão provocando nesses animais mudanças de comportamento. Não só neles, mas também na gente. E essa relação ser humano-animal é muito importante para vários aspectos. Hoje, por exemplo, nós podemos falar que os animais são importantes não só para a nossa alimentação, mas também para o nosso bem-estar, ok? Principalmente animais de companhia refletem de maneira muito positiva no bem-estar dos seus tutores, ok? Dentre vários outros motivos aí. Então, o animal é importante para a sociedade, ok? Esse processo foi iniciado há quase 20 mil anos e sofreu muita modificação ao longo desse tempo. Bom, considerando os animais de produção avançando bastante na história, né, no século XX, principalmente aí no pós-guerra, houve uma explosão demográfica muito grande. E nós nos vimos, né, na necessidade de produção de uma quantidade de alimento em pouco espaço, em pouco tempo. Então, é óbvio que os sistemas de produção vegetal e animal evoluíram muito. Na década de 70, por exemplo, se intensificou a criação dos animais. Né? Nós colocamos muitos animais em pouco espaço e começaram, então, a ter problemas diversos, ok? Vamos pegar o caso da galinha aqui. Essa galinha que antes vivia na natureza, né? Ela foi adaptada primeiro a um sistema mais tradicional, um sistema mais simples, depois foi adaptada a um sistema, né, onde o espaço era muito menor, ok? Porém, ela não tinha contato com as fezes, porque se tivesse contato com as fezes, haveria muitos problemas sanitários. Ou seja, naquele momento, se desenvolveu um sistema que era adequado para aquele momento da história. O tempo se passou e se verificou que há vários problemas relacionados com o comportamento e bem-estar dessas aves. Aqui, por exemplo, é um sistema muito questionado hoje em dia, onde as aves praticamente não conseguem bater as árvores. São as famosas gaiolas para galinhas poedeiras, que geram, dentre outros problemas, problemas sanitários, como, por exemplo, a osteoporose. A galinha fica sem fazer muitas atividades e o osso, a qualidade óssea dessa galinha, tende a ser muito menor. Então, a partir da década de 60, surgiu um movimento muito importante de bem-estar animal a partir da Inglaterra, mas isso é matéria para as próximas semanas que a gente vai falar aí. Já vamos entrar depois em bem-estar animal. Por hoje, eu queria só fazer esse resgate histórico aqui com vocês e falar da importância aí dos animais para a sociedade, bem como do comportamento e bem-estar animal. Ok? Pessoal, então por hoje é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, faça a inscrição aí, ok? Nós temos vários vídeos interessantes, aproveita para procurá-los aqui, ok? A gente ainda vai voltar com novas aulas sobre esses temas iniciais, substituindo algumas aulas antigas que a gente tinha aqui no canal, mesmo porque essa ciência da etologia, principalmente o bem-estar animal, é muito dinâmica e muda a cada dia, ok? Muito obrigado, felicidades!